aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais e represento o quinto ano aqui no Reeduca na TV. E agora eu queria me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes e estou vestindo uma calça jeans e uma blusa verde. E gravando aqui do estúdio da Multirio. E quero dar parabéns a você, aluno, que tem acompanhado a gente no nosso aplicativo Rio Educa em Casa, que vocês já sabem que é acesso gratuito, e também no canal da Band. Nossas aulas estão passando lá também, pessoal. Então, ó, tem duas opções aí para vocês acompanharem a gente, combinado? E para começarmos a nossa aula de hoje, veja bem, vou chamar aí então Cauã e Lorena com o tema da nossa aula de hoje, pessoal. Podem vir aí, crianças. Muito obrigada por trazerem o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algo que eu já vou me antecipando aqui para vocês, que não é novidade para o quinto ano não, hein? Eu já dei uma aula muito parecida com esse tema de hoje. A gente vai relembrar algumas coisas. E eu vou me antecipar também e vou fazer uma pergunta. Vocês lembram sobre o que é isso? O que é antecipar o assunto de um texto? Eu já dei algumas dicas, não é mesmo? Então já sei que você sabe. Antecipar, na verdade, é falar com antecedência, é trazer alguma coisa antes, a gente conseguir aí, em outras palavras, descobrir o que um texto quer dizer para a gente, sem a gente ler o texto todo, pessoal. Às vezes analisando uma capa, lendo o título, lendo só um parágrafo. Mas, professora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou adivinhar o que está escrito no texto ou dentro de um livro? Calma, eu vou dar umas dicas para vocês e aí a gente vai junto fazendo isso. Sabe como é que funciona? A gente vai guardando algumas informações e vai armazenando aqui no nosso cérebro. É a memória. Quanto mais a gente vai vivendo, vai conhecendo, lendo, tendo experiências, a gente vai armazenando essa informação aí na nossa cabecinha. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um livro e a gente olha a capa dele, a gente vê ali algumas informações e relaciona com aquele arquivo que a gente tem aí já na nossa memória. Sabe, como se fosse uma caixinha e tivesse tudo ali dividido, organizado. E aí, essas informações que eu estou vendo no momento acabam se associando, fazendo uma relação com aquilo que eu já sei, que está ali dentro da minha cabeça. E aí, ó, as dicas, as pistas que o texto vai me dizendo vão se conectando com aquilo que eu já tenho de informação e assim eu vou desvendando aí o que o restante do livro ou do texto quer dizer para mim. Entenderam mais ou menos como funciona? Ah, e tem uma outra curiosidade. Já reparou como é que a gente consegue aí, como a gente se interessa por um livro? Tem algumas possibilidades. Primeiro é o título. A gente olha aquele título ali e ele diz alguma coisa pra gente. A gente acredita que aquele livro, né, o restante dele, vai dizer pra gente aquilo que está lá no título, que vai trazer pra gente explicações, coisas, né, assuntos, informações sobre aquele título ali. Vou dar um exemplo para vocês. Você aí gosta muito de jogos online, adora um jogo específico. E aí você vê um livro pertinho aí de você que tem um título com o nome de um jogo online que você adora. Tenho certeza que você vai ficar curioso e vai querer saber o que tem dentro daquele livro. Pode ser uma matéria também, de uma revista, de um jornal, mas como é um assunto que você gosta, você vai querer saber o restante. Ah, tem uma outra coisa que chama muito a atenção da gente. Sabe o que é? São as imagens da capa. Aquelas cores todas. Às vezes as imagens são em 3D, tem enfeites ali na capa do livro. As letras são escritas de outras formas, né, enfeitadas, com muitas cores. E aí também chama a nossa atenção, não é mesmo? E aí a gente fica curioso e quer saber o que tem restante aí dentro do livro. Bom, é assim que funciona aí com o nosso cérebro e é assim que a gente vai antecipando as informações do nosso livro, da revista ou do texto. Agora, já falamos aí, relembramos o que é adiantar, o que é antecipar o assunto de um texto. Falamos aí como é que funciona isso, que a gente precisa de algumas dicas. Mas você lembra o que tem de importante aí na capa de um livro? Vocês sabem o que tem? Vamos relembrar comigo. A gente tem o autor, que é quem escreve o livro. Nós temos o ilustrador, né, que é quem faz os desenhos do livro, tanto da capa quanto dentro. Nós temos também a editora. O que é a editora, pessoal? A editora, ela recebe o livro, né, do autor, ela vai verificar aí se está tudo corretinho, faz uma revisão e depois ela publica, né? Ela vai vender, vai colocar à venda
os livros, né, o livro que foi feito ali pelo autor. Temos, às vezes, outras informações também. Já esquecendo, né? Tem o título, pessoal, que é o nome ali do livro, que traz pra gente uma ideia do que a gente vai encontrar lá dentro. Alguns livros também têm subtítulos. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem que está no nosso próximo slide, que não é de um livro. Eu trouxe uma revista para a gente se desafiar um pouquinho. Será que o que tem aí na capa do livro também tem na revista? Vamos ver. E aí, pessoal, temos a imagem de uma revista que eu adoro. Ciência Hoje para Crianças. E acabei de falar o nome da revista para vocês. Bom, toda revista, né, Ciência Hoje para Criança, vai ter um título principal. No caso, né, dessa revista que a gente tem aí, é Quilombos e Quilombolas do Brasil. Percebam que a gente também tem o desenho, que é a ilustração, que foi feito por um ilustrador, e temos aí também a editora, a autor. Eu vou mostrar para vocês, ó. Bom, como eu disse para vocês, a gente tem um nome, né, o título da revista. Depois a gente tem a nossa matéria principal, ó, tema principal, Quilombos e Quilombolas do Brasil. Ali, lá em cima, onde eu acabei de circular, a gente encontra, na verdade, os autores, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vários autores juntos que escreveram aí as matérias dessa revista. Aí nós temos uma informação que a gente não tem na capa de um livro, por exemplo, geralmente, né? Aí nós temos as informações como o número da edição. Como assim, professora? É que às vezes é necessário fazer uma outra revisão e editar novamente aquela revista ou livro. E tem também o ano da revista. Nessa capa aí de revista tem uma curiosidade. Não tem o nome do ilustrador. Eu procurei a beça, mas não encontrei, só dentro da revista. Mas algumas revistas já trazem aí também o nome do ilustrador na capa. Bom, agora que vocês já viram aí, pessoal, essas informações, relembramos o que é antecipar o assunto de um texto, vimos o que tem aí numa capa de revista ou livro. Vamos para o quadro? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe para vocês algumas capas de livros que foram retiradas, sabe de onde? Do material Rio Educa de vocês. Todas elas vocês vão encontrar lá, quinto ano. E eu vou colocar aqui, por quê? Porque vocês vão me ajudar a desvendar essas pistas, o que essas capas de livro querem dizer pra gente, sem a gente ter o livro aqui, sem a gente ler ele, combinado? Então vocês vão me ajudar, hein? A primeira capa é essa aqui, ó. Nina África. Eu vou colar aqui e vou pedir para vocês analisarem junto comigo. Bom, o que a gente tem aqui nessa capa? O que vocês observam assim de primeira, olhando para ela? A gente observa que tem uma menina, certo? Essa menina está segurando um boneco e ela está com o olhar para onde, pessoal? Ela está olhando para cima. Observem, não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui nós temos estrelas. Ela está observando o céu. Ao lado dela, a gente tem um macaquinho. E ele está com uma expressão o quê, pessoal? Um pouco preocupado, ele está até coçando a cabeça. Ele está observando a menina, ela observa o céu. O macaco observa a menina com um olhar um pouco de preocupação. E ela está com um olhar bem distante, bem focado, né? Bem ali para o céu. Parece que ela está imaginando, pensativa, com um olhar um pouquinho triste. O que será que essa menina pensa? Essas são as primeiras informações que a gente tem aí através da ilustração. Quando a gente vai ler o título do livro, a gente descobre que ele também tem um subtítulo. Mas focando aqui no título, ó, Nina África. Nina África é o título do nosso livro, que está aí no material Rio Educa de vocês, hein? Bom, o que a gente imagina com Nina África? A gente vê a imagem de uma menina, a gente pensa o quê? Que Nina é o nome da menina e que ela tem alguma relação com a África. Possivelmente ela é africana. Pelo restante da ilustração é o que a gente imagina antecipando o assunto aí do texto. Bom, mas a gente tem um subtítulo. O subtítulo não aparece em todos os livros, tá? Mas nesse aqui ele aparece. O que diz esse subtítulo? Ele diz o seguinte: Contos de uma África menina para ninar gente de todas as idades. Então é um livro de contos africanos que pode ser lido por qualquer idade, né? Não existe idade para ler esse livro. E também que fala de contos de uma África menina, ou seja, uma África ainda muito inicial, uma África que não tinha sido ainda descoberta totalmente, né? Era o iniciozinho lá da África. São essas as observações que a gente faz ao ver essa capa, além, claro, né,
dos autores, né? A gente tem aqui a editora, tem a ilustração, mas vendo isso aqui a gente já consegue ter uma ideia do que a gente vai encontrar ali dentro do livro. Agora a gente já sabe que são contos africanos, né? E a menina representa aí a África, né? Lá no início dela. Bom, vimos agora uma capa de livro. Vamos ver outra? Quinto ano, agora a gente tem aqui 2 capas de livros de Clarice Lispector, que está aí no material Reduca de vocês também. Bom, o que eu quero que vocês façam? A mesma coisa, observem as 2 capas. Temos a primeira, que a gente consegue ver um coelho, mas não tem muito mais informação aqui, né? O desenho é apenas do coelho, no fundo a gente tem assim umas linhas, atrás dele uns quadriculados amarelados, a gente não tem muito o que saber aí através da imagem, só que é um coelho. Será que é só isso? Quando a gente olha aqui para o título, a gente tem a seguinte informação: O Mistério do Coelho Pensante. Agora eu já tenho uma ideia melhor do que eu vou encontrar lá dentro. A gente tem nesse livro aí, a autora está contando para a gente a história de um coelho, que ele tem um mistério, e ó, ele pensa muito, ele é um coelho pensante. Essas informações são super importantes para a gente imaginar o que tem lá dentro. Esse aqui é o assunto principal que a gente vai ver. Agora, guarda essa informação aí, que eu vou passar para outra capa do livro, também de Clarice Lispector, porque depois a gente vai ter aqui um desafio aqui, ó, ao vivo na nossa aula. No segundo livro, né, na segunda capa, a gente tem aí uma mulher. Essa mulher está com as mãos nos olhos. Na frente dela tem uma máquina de escrever que você não deve conhecer, né? Você já conheceu o computador, mas a máquina de escrever ela era utilizada antigamente, antes de vir o computador. As pessoas que escreviam livros, né, autores de livros, até no trabalho mesmo, quem precisava utilizar para digitar, escrever alguma coisa, utilizava a máquina de escrever. Do lado da máquina de escrever tem um aquário que não tem peixe, a gente tem um mar, né, parece um mar, e aqui a gente tem umas ideias que parecem estar saindo da cabeça dela, umas gotas pingando. O que será que fala, hein? A gente tem muitas coisas aí na imagem, ao contrário da primeira. E a gente tem um título. Esse título diz: A Mulher que Matou os Peixes. Ó, já temos aí a mulher, confirmamos, que matou os peixes. Por isso, talvez um aquário vazio, né? A água está derramada. O que será que fala esses livros, hein? Aí o desafio vai vir agora. Vocês querem ver? Eu vou pegar aqui sinopses do livro. O que são sinopses? É uma partezinha que está lá no livro, lá no começo deles, que faz um resuminho do que a gente vai ver aí quando abrir o livro. Eu trouxe elas, que também foram retiradas do material Reduca de vocês, e vocês vão me ajudar a colocar elas no lugar certo. A própria autora, vou ler aqui para vocês, a própria autora admitiu: mas eu juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. Pessoal, será que essa sinopse tem a ver com o mistério do coelho pensante ou a mulher que matou os peixes? Vamos ler a outra para ter certeza? Vou deixar aqui, ó. Mas vamos ler a outra para a gente ter certeza. A outra diz assim: Joãozinho inventou uma estratégia que iria dar o que falar. Fugir da casinhola de grade de ferro sempre que esquecessem a sua comida. A estratégia deu certo e Joãozinho nunca mais ficou sem cenouras. Então, pessoal, agora está bem claro que essa sinopse aqui é o mistério do coelho pensante. Ó, Joãozinho inventou uma estratégia que iria dar o que falar, fugir da casinhola de grade de ferro, que talvez seja essa aqui que a gente falou, né, essas linhas que estão aí no fundo. A estratégia deu certo e Joãozinho nunca mais ficou sem suas cenouras. É bem provável, né, pra gente aqui, a gente antecipando, juntando aquilo que a gente já tinha imaginado, que a gente está falando do livro O Mistério do Coelho Pensante. E aqui, né, pessoal, também está bem claro pra gente, vamos botar aqui um pouquinho mais embaixo para ficar igualzinho o outro. A própria autora admitiu: mas eu juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. E o que ela fez? Matou um peixe, pessoal, sem querer. E olha que curioso, é uma história dela mesma, da Clarice Lispector. Ó, a própria autora admitiu. Então, aconteceu com ela mesma, Clarice Lispector. E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? O que vocês acharam? Gostaram? Viram como não é tão difícil assim? É só a gente pegar essas informações,
associar com aquelas que a gente já tem na nossa mente, na nossa memória e antecipar o assunto. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para ver se vocês se ligaram em tudo que eu estou falando, ó. Vendo essa imagem aqui, o que vocês acham que está acontecendo? Muito bem, a nossa aula está chegando ao fim. Infelizmente, a nossa aula está acabando, mas eu vou deixar aquele desafio bem legal para vocês. Sabe o que eu vou pedir para vocês hoje? Que vocês peguem aí na casa de vocês ou na escola um livro. Procura aí um livro e vocês vão fazer como nós fizemos hoje, exatamente. Vão pegar o livro e analisar a capa. Quem é o autor, o ilustrador, qual o título, tem um subtítulo? E o que essa ilustração junto com essas informações aí querem dizer pra gente, hein? Faça essa observação, depois anota ali no seu caderno o que vocês observaram. E ó, depois a dica é você ler o livro e conferir se aquilo que você imaginou tem a ver com aquilo que está escrito dentro do livro. Eu tenho certeza que com todas essas dicas você vai conseguir chegar numa conclusão que nem a gente chegou aqui e que não vai ser difícil. E agora eu vou embora, pessoal. E espero estar com vocês aqui numa próxima aula. Um grande beijo, se cuidem e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, quinto ano!